Fala galera, tudo bem? É mais um capítulo hoje aqui do MS Cast América, onde a gente vai levar conteúdo, né, de cultura, entretenimento, marketing direto aqui de Orlando para você que está aí no Brasil absorvendo o nosso conteúdo e querendo informações sobre o que está acontecendo aqui. Hoje eu tenho a honra de conversar com uma das grandes celebridades e nomes, vamos discutir um pouco disso também, dos nomes mais importantes. Se a gente tivesse uma lista de nomes mais importantes da história da televisão brasileira, esse nome está aqui na minha frente. Eu vou conversar hoje com o Amaury Júnior. Amaury. Muito obrigado pelo teu juízo. Muito obrigado por você ter vindo aqui trocar uma ideia com a gente. Isso é muito legal. Pelas histórias que você tem. A gente gosta muito de história aqui no MS Cast. E a gente passa para as pessoas que estão no Brasil nos acompanhando informações sobre o que está acontecendo aqui. Vamos falar um pouquinho de Orlando também, da tua experiência aqui. Eu queria começar perguntando pelo seguinte. Eu vejo você em termos de negócios. É um case para mim, um exemplo, porque o segredo de qualquer negócio do mundo é networking, né? Relacionamento. E você é um exemplo disso em toda a tua carreira. Você está na televisão desde o teu início nos anos 80, vou dizer isso, com Flash, né? E você sempre esteve na crista da onda. Você está sempre com seus clientes, seus entrevistados. Eu admiro muito, assim, o que eu acho muito legal no teu caso como produto é a tua eloquência, né? Você sempre se preocupou em ter uma persona. Isso te ajudou a vender a tua imagem? Eu cultivei um relacionamento muito amplo e muito valioso, eu diria, não é? Por força do tempo que eu fiquei no ar fazendo um programa diário de entrevistas, indo nos mais diferentes lugares, conhecendo as mais diferentes pessoas, celebridades ou não celebridades, talentos ou não talentos, não é? Então, isso são 40 anos consecutivos, ininterruptos no ar, nunca saí do ar. Exato. E, naturalmente, que isso deveria me acrescentar um relacionamento. Depois você depura um pouco de tudo aquilo que você tem e sobram coisas maravilhosas, não é? Pessoas que acabam virando suas amigas, pessoas que acabam virando seus parceiros. Eu acho que um dos patrimônios que eu conquistei ao longo desses anos todos que eu estou na televisão é exatamente isso que você está falando. É um relacionamento amplo e de talentos e de pessoas que me enriquecem, pessoas que contam, não é? Talvez seja isso. E você acha que esse personagem, que não é um personagem, um dos grandes méritos, eu acho, é você ter sido você mesmo, né? É claro que você tendo um relacionamento amplo, e quando você tem algum negócio, e eu só faço negócio dentro do meu negócio, eu costumo sair da minha esfera, daquilo que eu sei, você sempre tem uma pessoa que possa te ajudar, que possa se interessar em ser seu parceiro e etc. Exatamente, para movimentar isso tudo. Eu vejo também, assim, nos anos 80, né, eu me lembro do Flash, é o histórico isso no Brasil, que Baby Coming Out, que a gente estava falando dos teus playlists. Essa música é minha, está cantando, vai pagar direito. Do programa. O Casey esteve em São Paulo e ficou muito surpreso. Ele esteve em São Paulo. O Casey com a Sunshine Band. Sunshine Band, exato. Chegando lá, ele falou, mas por que essa música, o que o menor está fazendo? Isso é o começo da minha carreira. Aí contaram para ele que a música era um hino nacional de um programa de televisão da madrugada, diário. Aí ele foi ver, assistiu, se empolgou e eu o convidei para uma entrevista e ele fez questão de ir e falou no ar, vem cá, põe a câmera aqui, ó, essa música que eu fiz, essa música, os direitos dessa música aqui no Brasil são do Amaury, que está aqui, ó. Muito legal. Não, eu falo isso em forma de brincadeira, que claro que as gravadoras têm os direitos também, mas foi uma coisa tão homenageante, né? Eu fiquei tão lisonjeado com uma maneira simpática dele também, muito legal. Que até hoje eu uso essa música ainda como eu acho que é a tua marca, né? E você estava me comentando em off sobre os seus CDs. Essas músicas ficaram tão famosas no teu programa que você começou a fazer os playlists e vender os CDs com disco de platina. Não, no foi Brasil. diferente. Uma gravadora importante em São Paulo, você deve se lembrar dela, que é falei até o nome dela para você há pouco. Qual é o nome da gravadora? Já eu lembro. E eles me convidaram para que eu fizesse a seleção
de músicas que eu usava no meu programa, não só o Keep Coming Love, mas outras músicas que eu acrescentava como sobe-som, a gente chama de sobe-som, nas imagens que a gente sempre captava, né? E essas músicas foram marcando. Então, fizemos uma seleção, eles compraram os direitos, Build Records, é o nome da gravadora, que já fechou. Não existe mais, que já fechou. E vender, eu fiz 10 CDs, para você ter uma ideia. 10 CDs ao longo de mais ou menos 12 anos, né? Incluindo um álbum de Natal, com coisas bem legais, que vendeu bastante também. Fui disco de platina no primeiro CD, que tinha o Keep Coming Love, e que tinha também as músicas do Jesse Green, que eu coloquei muitas músicas do Jesse Green, e essas até hoje também fazem sucesso, que é o não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Então foi uma época muito boa. Eu estava comentando com você que agora as pessoas me falam, é porque não vão fazer mais CD, não tem mais... Mas quem é que compra? Não tem mais, o mercado terminou, não é? E eu vou fazer CD, eu vou vender em pendrive, como é que eu vou fazer? Eu continuo tendo. Eu estou hoje na TV Cultura, e na TV Cultura eu tenho as trilhas também do programa. Mas daqui a pouco pode voltar. Como a gente viu aí na sua entrada maravilhosa, você tem as bolachas pretas que estão voltando, que são os LPs. Não é? Aqui os 45 rotações estão voltando também. Está tudo voltando. Estava te contando que eu recebi a notícia de que lá em São Paulo as pessoas estão remontando as videolocadoras. Eu falei, mas como? As pessoas vão alugar então DVD de novo? Sim, porque as plataformas disponíveis hoje para filmes, não é? Para isso tudo que a gente conhece, elas são muito limitadas e repetitivas. Você assina outra, uma repete a outra com alguma diferença, ao passo que os grandes filmes você não os vê mais nessas plataformas. E tem uma nova geração, não estou falando de velha geração, não que está atrás de videolocadora, é a nova geração, que já ouviu falar de Muito Além do Jardim com Peter Sellers, você não acha em nenhuma plataforma hoje. Ben-Hur. Tantos outros filmes, Nossa, não é? Vento Levou. Então, veja, está voltando, as videolocadoras estão voltando, os LPs já voltaram, quem sabe os CDs não voltam e eu volto a fazer mais alguns para poder vender. Exato. E os livros? Como é que surgiu a ideia dos livros? Porque os livros, a temática é muito interessante dos livros. Não, os livros, eu fiz um primeiro livro que eu não gostei, chama-se Flash Fora do Ar. Qual era a ideia? É que eu com desse turbilhão de entrevistas que eu fiz ao longo desses anos todos, muitas coisas o entrevistado me contava fora do ar. Eu já tinha terminado a entrevista, mas isso eu não posso te contar no ar, é em off. Aí eu chegava em casa e anotava sempre essas coisas que eles me contavam fora do ar. Aí eu tinha tantas anotações que eu resolvi fazer um livro chamado Flash Fora do Ar, que era um programa mais off, o que eu ouvia, o que o telespectador não tinha ouvido. E foi legal. É um livro de historinhas, é um livro de revelações também. Aí eu gostei da ideia e fiz um segundo livro chamado Bisbilhotices. Curiosidades. Aí, não, é porque eu sempre continuei anotando. Aí eu comecei a me interessar mais em ler as biografias todas. Eu sou um cara muito viciado em leitura. E aí eu fui com o meu foco em cima de biografias. E quando você lê uma biografia, por exemplo, de Carmen Miranda, do Rui Castro, você não tem ali só a história da Carmen Miranda. Você tem a história de incontáveis pessoas paralelas da mesma época da Carmen Miranda, e que o Rui, que é o maior biógrafo do Brasil, indiscutivelmente um querido amigo, ele me deu subsídio. Então eu também compilei de livros que eu li, acrescentei isso com as histórias que eu tenho contado e criei capítulos extras. Né? Aí fiz o Bisbilhotices 1, aí eu fiz um livro sobre Dubai, porque eu fui convidado pela Emirates, quando a Emirates começou a voar Brasil, Dubai. Eu talvez tenha sido o primeiro jornalista de televisão, talvez não, fui eu mesmo, o primeiro a ser convidado para mostrar Dubai, que estava naquela sua fase mais como eu diria,
mais deslumbrante. Estava numa fase de mostrar ao Brasil, ao mundo, a sua grandiosidade. Então eu fui pela Emirates para Dubai, fiquei encantado. Era um guia. Ah? Era um guia, esse livro era um guia. Um guia de Dubai. Onde eu gravei, eu fotografei, anotei e fiz um álbum que é chamado fotográfico. Dubai tem fotos e tem textos, não é? É mais um álbum de capa dura com outra feição, não uma feição do livro tradicional, não é? E aí a Emirates gostou tanto que miniaturizou, fez uma edição de bolso e todo mundo que viajava na primeira classe eles davam de presente. Então eu fiz esse livro que até hoje vende. Apesar dele estar superado, porque Dubai mudou muito, não é? Da época em que eu fui lá. Fiz um livro sobre a África do Sul, fiz um livro sobre a Alemanha, fiz um livro sobre gatilhos rápidos, que eu batizei de gatilhos rápidos, porque uma das coisas que eu sempre apreciei muito e considerei muito uma entrevista que eu faço é o meu entrevistado ter um gatilho rápido. Então é ele responder com alguma coisa genial e muito rapidamente, que isso valoriza sempre a entrevista. Exato. Por exemplo, fui entrevistar o Juarez Machado, grande pintor brasileiro, que está radicado em Paris. Exato. Fui jantar na casa dele, mereci esse privilégio. E o Juarez faz muito sucesso em Paris como pintor e em outros países da Europa. Mas aí eu falei para ele na entrevista: Juarez, por que você não volta para o Brasil? Você tem tanta... como eu diria, tanta cobertura, não é, de todas as galerias no Brasil, como você tem aqui na Europa. Volta para o Brasil. E ele falou: sabe o que é, Mauri? O gatilho rápido. É que Paris me deixa de pincel duro. eu acho isso ótimo, entendeu? A pessoa que tem gatilho rápido. Todo mundo que usava o seu gatilho rápido do meu programa, eu ia para o computador e anotava, e aí fiz um livro que se chama Gatilho Rápido das pessoas que eu entrevistei. E o Juarez tinha os quadros no Fantástico, semanalmente. Eu me lembro, ele era muito, como é até hoje, muito conhecido no Brasil. Ele nunca perdeu esse contato com o Brasil. Estando na Europa desde os anos 70, né? O Juarez é incrível. Dessas entrevistas, falando do Juarez, é muito legal. Tem Tony Bennett na tua lista. Né? Tony Bennett eu entrevistei. E tem Donald Trump. Né? O Donald Trump, você entrevistou o Donald Trump? Eu fiz uma entrevista com o Donald Trump, mas ele não era político ainda. Isso. Eu fiz porque eu estava no universo dos cassinos e ele tinha acabado de inaugurar o Trump em Atlantic City. Aí eu fui convidado para gravar e mostrar o cassino. E aí tive na Trump Tower, aí sim, em Nova York, no escritório dele lá em cima, na Quinta Avenida, onde eu fiz uma entrevista com ele, mas falando de jogo. Na entrevista não tem muita não havia ainda nessa época essa projeção de que ele se transformaria em político, uma coisa assim. Ele sabia. Não tinha nem aroma de que ele ia virar um político. E ele esteve no Brasil, ele patrocinou corridas do Jockey Club, ele fez dotações em prêmios muito legais também, não é? E ele era um cara divertido. Eu fui entrevistá-lo lá na Trump, ele chegou muito carismático, né? Chegou no banheiro, falou: chega no banheiro, o cara falou: eu preciso dar a mão para você, sou seu admirador, Donald Trump. E ele falou: o cara acabou de fazer xixi, vai dar a mão para mim? Nem podendo. E o Tony Bennett também é um dos... O Julio Iglesias, tem tanta gente... É o que eu te falo, as tuas histórias devem ser as melhores. Eu acabei de falar em off aqui, talvez o Maurício seja uma das pessoas que tem as grandes histórias do Brasil. Porque você, com essa abordagem social, você ia até as pessoas, né? Então você acabava, eu imagino, criando situações para você fantásticas na tua vida, né? Tony Bennett, nossa, eu não consigo imaginar. Eu acho que a entrevista mais... As pessoas sempre me perguntam: qual é a entrevista que você mais gostou? Considera mais bacana? É uma pergunta clichê, mas sempre... Mas funciona. Que você tem mais carinho na entrevista pela qual... Eu só reputo como a entrevista, para mim, mais importante, nem é que o público tenha gostado, com o João Gilberto. Porque o João Gilberto, quando falou comigo, ele não falava fazia 10 anos. E não falou mais até morrer. Então, foi uma entrevista, que eu nem falo que foi entrevista, foi um balbucio
de 70 palavras do João Gilberto, a muito custo, mas foi a última vez que ele falou. E foi tão importante ele falar que todos os jornais brasileiros noticiaram: o João falou, porque ele falou muito pouco, mas o suficiente para mostrar toda a sua modéstia que ele atribuía ao Roberto Silva, um grande sambista do passado, a batida da Bossa Nova, quando todo mundo sabe que quem inventou a Bossa Nova foi o João Gilberto. A batida da Bossa Nova é do João Gilberto. E ele, naquele seu exercício permanente de modéstia, foi o Roberto Silva. Presta atenção no nome do Roberto Silva. Roberto Silva é o grande sambista brasileiro. Foi muito difícil, porque eu o entrevistei num show que ele fez em São Paulo, no lançamento da cerveja número 1, a Brahma. A festa maravilhosa. Festa... Quando ele fez a campanha da Brahma, eu me lembro disso. Aí o Eduardo Fischer, que era o dono da agência, que fez a campanha da número 1, me convidou para ir para o camarim. Falei: "Oxa, claro que eu quero ir", mas eu estava gravando essa festa, a minha equipe já estava desarmando o equipamento, porque nem pensar em entrevistar João Gilberto, né? Aí o Fischer me convida para ir para lá, eu entro no camarim do João Gilberto e eu não o conhecia. E eu entro e ele fala: "Mauri, que bom que você está aqui". Uau! Eu falei: "Ele me conhece". Ele, como era notívago, não dormia. Você estava na casa dele todas as noites. Na madrugada. Exatamente. Ele era meu companheiro da madrugada. Aí eu aproveitei e falei: "João, olha, eu estou fazendo uma reportagem aqui. A minha reportagem, para ficar completa, precisa de ter pelo menos um alô seu. Vamos fazer uma alusão?". Não, isso não. E tinha uma tia dele, uma velhinha, sentada no sofá, uma sombrinha assim, e assistindo. E aí pegou a sombrinha, bateu na perna dele e falou: "Ô, João, fala com o menino é bom". Então eu vou falar, tia. Aí, o João era assim, né? Surpreendente. A hora que eu ouvi isso, eu falei: então eu corri, saí fora, fui buscar minha equipe, já estava quase que indo embora, tirou o equipamento todo do nosso carro, voltamos para o camarim. A hora que eu volto no camarim, cadê o João? Trancado no banheiro. Ele se trancou no banheiro, era uma figura absolutamente do terceiro anel de Saturno. Ele ficava lá em cima. E aí falei: agora? Aí, não, ele vai sair, calma. Aí estava a Elba Ramalho lá, estava o Nelsinho Mota lá, e eu falei: me ajudam. Aí eles bateram na porta: "João, pode sair, pode sair". Aí ele abriu a porta numa frase: "O Maurício está aí ainda". Falei: "Ele está com a câmera que você mandou ele buscar". Aí ele saiu, se agarrou no Nelsinho Mota, se agarrou na Elba Ramalho, e eu comecei a entrevista. E ele falava: "Essa primeira pergunta o Nelsinho responde para mim". Essa pergunta a Elba pode responder para mim. Mas aí virou uma confraternização ali, ele se soltou um pouco e falou essa história do Roberto Silva, que todo mundo noticiou, não é? Daí, desse exercício de modéstia dele, ele falou mais algumas coisas, mas foi a entrevista mais importante para mim, porque era mais difícil. Eu jamais imaginaria que eu pudesse tê-lo à minha disposição, não é? De repente, por causa dele mesmo. Ele me conhecia. Eu é que não o conhecia e ele era meu companheiro de madrugada. E você deve ter passado por isso em várias outras situações, né? Em que as pessoas te conheciam, porque você estava dentro da casa delas todas as noites, independente de quem fosse. A verdade é a seguinte: quando você convida a pessoa para fazer uma entrevista, ela aceita ou não aceita. Ela só aceita se ela conhece o teu trabalho, se ela conhece o que vai acrescentar para ela daquela entrevista, ou se não vai acrescentar. Então, eu acho que isso pesa muito. Não é? E como eu sempre tive um programa aqui que sempre respeitou o que é off, eu nunca coloquei em on aquilo que é off, como eu nunca destruí e achincalhei ninguém, como não me vali de momentos, por exemplo, preciosos em que eu tive de poder fazer acariações, até políticas, eu sempre me contive. Então, eu fui garantindo uma permanência em cena. Porque se você é muito agressivo, se você é muito perverso numa entrevista, e o entrevistado é uma presa fácil, não é? Você está com o microfone e você tem o domínio daquela ação. Exato. Se eu não
Se eu não me comportasse assim, eu talvez não tivesse tantas oportunidades quantas eu tive. E essa pergunta, essa elegância, vamos chamar de elegância, né? Porque isso é na verdade, é trabalhar com elegância, não só profissional. Você vai sempre excelente. Isso que você está falando é a definição do profissionalismo, né? Eu acho que até para comer a gente tem que ter elegância. O palato é uma elegância. Quando você tem um bom palato, você tem uma elegância de palato. A elegância cabe em tudo. E é uma coisa que está rareando cada vez mais. Né? Sem dúvida. E essa é a minha próxima pergunta. Essa tua elegância e essa coisa do Amaury Júnior, essa figura que você criou, e como diz, nem criou, é você mesmo, mas que se perpetuou na televisão, ela tem a ver, na minha percepção de fã e de acompanhar. Você também está dentro da minha casa desde sempre, como estava na casa do João Gilberto. Eu tenho essa percepção que você tem uma conexão muito forte com a língua portuguesa. Você tem essa eloquência do Amaury, essa coisa. Porque isso é leitura, esses são os livros. Você falou dos livros agora há pouco. Não, o meu pai era filólogo. Meu pai era professor de português e filólogo. Filologia e estudo das literaturas. O meu pai, professor Amaury, ele participou da última reforma ortográfica brasileira do professor Weiss. O Weiss fazia aquele dicionário, famoso dicionário Weiss. Super. Não era sozinho. Ele recrutava filólogos que ele sabia que eram filólogos de ótimo desempenho para colaborar com ele. Meu pai foi um deles. Meu pai era um filólogo que, à mesa de casa, almoçando e jantando, ele só falava em próclises e mesóclises e corrigia a gente o tempo todo. Quando eu comecei na televisão, na minha casa, em São José do Rio Preto, no interior, meu pai tinha um quadro negro no fundo da minha casa. Quadro negro, com giz, etc. Todo o erro de português que eu cometia no ar, no começo do meu programa, ele anotava. E me ligava no dia seguinte: você viu o que você falou ontem? Você me envergonha. É um absurdo. Você vê quantos erros de concordância você haja visto, haja vista. E, enfim, eu fui aprender. Olha, o que eu não aprendi com ele, porque ele me obrigava a ler um livro por mês, e não adiava trapacear, porque tinha que contar o que leu, era o castigo que eu recebi na minha juventude. Eu queria mais namorar, era sair, e não ficar com aquela obrigação de um livro por dia, de 200, 300 páginas, que é a média de um livro. Você não consegue ler numa estocada só, e nem em 10 estocadas. Para você cumprir aquela obrigação mensal de um livro e ter que contar as histórias que ele me obrigava, eu acho que nem eu mal sabia bem o que ele estava me fazendo. Né? Então eu fui ganhando um vocabulário muito bom. Eu sempre fui o melhor em português da classe, da faculdade. Eu fiz faculdade de Direito também, além de jornalismo. Né? Eu desenvolvi um vocabulário muito bom. Foi isso que ele legou para mim, com essa obrigatoriedade. Eu fico até tremendo de medo de ver o que a inteligência artificial está fazendo. Porque as pessoas não vão precisar mais ter vocabulário. Para quê? Você bota lá na inteligência artificial, às vezes esses textos. E eu já vi textos da inteligência artificial maravilhosos. Então, para que você vai quebrar? A minha vida inteira foi fazer textos. Claro que o Alzheimer vai voltar, porque as pessoas vão trabalhar com a cabeça. Perfeito. O Parkinson também vai voltar, porque não vai trabalhar com a cabeça, é tudo coisa neural, não é? Porque tem alguém que faz por você. E nada substitui o exercício seu na sua própria cabeça do que alguém fazer para você. Eu vejo textos da inteligência artificial que a minha equipe quer me enganar e vem. Como eu sei que eles não escrevem aquilo, eu falo, isso não é teu. Fala, confessa, inteligência artificial. Eu não sei até que ponto ela vai ser moldada para o bem, mas que ela já vai causar um mal muito significativo, disso eu tenho certeza. Porque a primeira coisa que eu acho que vai acontecer, se as pessoas já não leem naturalmente, com a inteligência artificial, muito menos então. E onde se busca vocabulário? A não ser a leitura. Não existe outra fonte a não ser a leitura. A televisão não substitui a leitura. Eu acho que as interlocuções que você tenha com pessoas maravilhosas, com professores, são importantes, mas não substitui a leitura.
Eu até, quando as pessoas me perguntam, eu quero ser jornalista, eu quero ser entrevistador, eu quero ter um poder de síntese cada vez maior, eu quero ter um poder de improvisação cada vez mais aguçado. O que eu faço? Eu falei, vai ler. Quantos livros você já leu na tua vida? Tem gente que não lê nenhum. Tem gente que odeia, não consegue ler, não lê. Não lê. Ainda mais com o advento do celular, de tudo, agora os livros estão ficando cada vez mais obsoletos. Tomara que, como a videolocadora, como os LPs e etc., a leitura volte a estar na moda. Eu não substituo o livro por nada, até porque eu tenho uma relação de amor com os livros. É o cheiro, sabe? É a página, a forma com que o livro me permite entrar nas suas páginas, em qualquer lugar, e etc., etc. E eu acho que o livro não vai morrer. Tomara que não. Dessas entrevistas que você fez na vida, tem alguma que você gostaria de ter feito e não fez com toda essa tua história longa e da importância que você desenvolveu? Tem alguém que você tem na tua cabeça que eu gostaria de ter conversado com? Tem um monte de gente, eu não vou me lembrar. No Brasil, vamos pensar, sei lá. Eu, por exemplo, a Marisa Monte nunca me deu entrevista, eu sou o maior fã dela. Marisa Marquei Monte, 1000 vezes com a Marisa Monte, ou acontecia com ela alguma coisa, ou comigo, e nós ficamos décadas tentando, e não, até que eu desisti. Agora, na minha volta, na TV Cultura, estou fazendo um segmento que vai envolver muitos artistas, eu acho que eu vou botar a Marisa Monte, que é uma das que eu não entrevistei. Eu não entrevistei um monte de gente, mas eu entrevistei muita gente também. Super. Você sabia... O axioma. Você sabia nesse tempo que você estava fazendo uma coisa importante, porque você foi fazendo, essa é a minha pergunta. Hoje eu vejo o meu arquivo, eu tenho um arquivo de 40 anos. Exato. 40 anos. Incrível. Aquilo, sem falsa modéstia, aquilo é um tratado sociológico que eu tenho ali. É exatamente São essa 40 pergunta. anos de histórias, são 40 anos de comportamento, é o jeito da pessoa se vestir, era a terminologia usada na época, era o penteado, eram os drinks, era a comida. É um tratado sociológico importantíssimo, até a própria TV Cultura reconheceu isso, que quer usar esse meu arquivo convenientemente. A gente usa, não é? Flashback, põe alguma coisa aqui, outro flashback ali, os pedacinhos. Mas o que eu tenho é uma coisa que precisa cair na mão de profissionais e fazer com muita calma, com muito cuidado e com investimento, que não está fácil no Brasil, para fazer uma coisa direito. Senão é melhor continuar acumulando lá até chegar num ponto em que a gente possa fazer as coisas como elas devam ser feitas. E a tua ideia no começo era fazer uma coisa social. O formato do programa é o mesmo desde que eles... Você chutar 1980, 81? Colunista social. Flash. Eu sempre fui colunista social de jornal. A minha vida inteira. Só que a grande jogada foi essa passagem para a televisão. Eu acho que as pessoas... Eu também não acho que é muito importante. As pessoas é que acham que é importante. Olha, o criador do colunismo social eletrônico. Grande coisa. Mas eles te chamam disso. Você é reconhecido. Para a coluna social impressa, que era muito, muito boa, na época, parruda, tinha Zósimo Barroso do Amaral, maior colunista de todos os tempos, Ibrahim Suede, que não saía do meu programa. Depois que ele saiu da Globo, eu ia na rua Siqueira Campos do Rio gravar com o Ibrahim, e ele levava 3 camisas, e eu gravava uma entrada dele e falei, agora troca de camisa. Gravava outra. Parecia que eu tinha contratado o Ibrahim Suede, que eu ia no Rio, gravava várias entradas dele. Então tinha colunistas como Tavares de Miranda, Giba 1, falei de Zósimo Barroso do Amaral, primeiro, o máximo. Então a coluna social impressa, ela era importantérrima. Talvez tenha sido por isso que as pessoas deram tanta importância, dizendo, ele levou a coluna social para a televisão. E qual é a vantagem sobre a coluna social impressa? Algumas. A coluna social sempre foi obrigada a descrever, numa festa, por exemplo, descrever os vestidos das mulheres, as joias das mulheres, os penteados, os bufês, enfim. Se perdia em textos, não é, para poder descrever isso, se quisesse dar um retrato fiel daquele grande acontecimento que estava sendo reportado no jornal. A televisão abreviava tudo isso. Você não precisava
escrever nada, porque a imagem se bastava. Aí eu me lembro muito bem, quando eu fui para a TV Gazeta, o José Roberto Maluf, que foi o cara que me contratou pela primeira vez para fazer um programa de televisão de coluna social, falou, mas então, se a imagem se basta, o que você vai fazer na festa? Eu falei, eu vou conversar com as pessoas que fazem a cidade acontecer. Quem é que está na festa? São as pessoas importantes, são as pessoas que fazem a cidade acontecer. Então é um programa de jornalismo. Eu quero saber, não é, sobre o universo dessas pessoas. O Balangandã, que todo mundo gosta da coluna social, a imagem mostra, que é os costumes das mulheres, o que está com os ambientes, a decoração, etc, etc. Acho que esse foi sabe, uma das vertentes que as pessoas valorizaram tanto em eu ter levado esse universo que era só registrado no papel para a televisão. E o real time também, né? Nessas ocasiões você estava em entrevistas real time, você teve acesso a informações, assim, imagino, nesses 40 anos, que foram te dadas inesperadamente ali por pessoas inesperadamente. E as pessoas, sabem de uma coisa, elas gostavam de fazer revelações no meu programa, porque sabiam que estavam lidando com um entrevistador que não ia sacaneá-las. Se uma coisa eu posso me orgulhar de dizer, que eu nunca sacaneei um entrevistado meu. E tive muitas oportunidades de fazê-lo. Mas eu sempre me contive e fui premiado com a espontaneidade dos meus entrevistados, que acabaram fazendo altíssimas revelações. A Marina Lima, por exemplo, quando ela resolveu confessar que ela era bissexual, ela fez o meu programa. E ela falou com toda naturalidade. Isso faz muito tempo, hein? Isso chocou muita gente lá atrás. Hoje, tudo bem. Mas lá atrás foi uma revelação parruda, foi uma revelação, assim, de alta repercussão, não é? O Bernardo Cabral, quando teve aquele romance com a ministra Zélia Cardoso de Mello, do Besa-me Mútil, o primeiro cara a entrevistá-lo fui eu, depois que ele chegou da viagem, não é? E falou com absoluta naturalidade, que ele estava apaixonado pela Zélia, que era uma mulher muito bonita na época, né? E não o que ela fez para nós não foi bonito. É verdade. E muito inteligentíssima. Mas depois eu vim a entrevista, depois que ela se mudou para Nova York, eu ia em Nova York e entrevistei-a novamente. E foi legal pegar essa entrevista com ela, como ministra, sequestrando nossa pequena grana que estava no banco, e depois ela em Nova York, lecionando na universidade, e já com outra visão do que ela própria tinha feito. Então, esses contrapontos eu tenho tudo no arquivo, que é uma coisa valiosíssima. Fora que você tem em off, né? Que são os assuntos dos livros, etc. e tal, e algumas informações cabeludas, eu imagino, né? Isso aqui eu estou mostrando para vocês isso aqui, mas isso aqui ainda é um piloto, que é o Bisbilhotices 2, que eu estou revendo. Eu trouxe até aqui para o Orlando, que aqui eu tenho mais tempo de ver, não é? E eu estou revendo as histórias aqui. Estou revendo e vou acrescentar as histórias todas que eu ainda não as coloquei aqui. Então, eu acho que as histórias... E eu estou começando a contar agora no meu Instagram. Está dando uma boa repercussão. Eu vi alguns posts sobre isso e são conteúdos muito interessantes mesmo, porque você é o detentor dessas histórias. E isso é uma coisa que só você tem. A Rainha Silvia da Suécia, não é? Eu a entrevistei em São Paulo, foi uma ótima entrevista, e o que ela me contou fora do ar? E que eu queria saber. Como uma moça, como a Silvia, uma moça do interior do estado de São Paulo, se transforma em rainha da Suécia. Olha que maravilha. Falei, como é que começou o flerte com o rei? E o rei Carlos Gustavo estava lá presente, só que eu não estava mais gravando, que as perguntas passaram por um protocolo e essa pergunta que eu tinha colocado foi cancelada. Aí ela em off me contou, sabe como é que foi? Eu era recepcionista das Olimpíadas, estava no meu camarote, não é? E o camarote do Carlos Gustavo era ali, do lado. Então, sabe como é que ele flertava comigo? Ele pegava o binóculos e olhava para mim assim.
Mas eu estava do lado dele. Aí eu pegava o binóculo e olhava para ele. Uma história divertida, não é? Que não precisava de binóculos. Eles estavam vis-à-vis dos camarotes, não é? Então, essas coisas acrescentam, as pessoas acham divertido. Amaury, e Orlando? Eu queria falar um pouco de Orlando. Nós estamos aqui nos nossos estúdios, são aqui os estúdios da MS em Orlando. Temos estúdio no Brasil, casa em Orlando há mais de 30 anos, para você ter uma ideia. Eu frequento Orlando há 40 anos. Eu cheguei aqui, ainda a International Drive era mato, e tinha lá futuras instalações da Universidade de Studios. Eu frequento Orlando há muito tempo. Sempre fui apaixonado por Orlando, sempre achei que Orlando seria uma das cidades de entretenimento mais importantes do mundo, como o é, e cada vez vai ser mais. Não é? Então, esse universo sempre me fascinou. E eu acabei vindo para cá. Comprei uma casa aqui há muito tempo e já troquei de casa. Meus filhos não abriam a mão de vir para Orlando, meus 2 filhos. Agora tenho 4 netos. Eu falo, vou vender a casa em Orlando. Tem revolução em casa, ninguém quer. Eu estou com uma casa muito confortável, muito simpática, esperando os meus 4 netos, de quem eu sou refém nas decisões, porque eles é que mandam na gente. Né? Você tem feito... Eu vejo que tem um grupo de brasileiros muito bom de trabalho aqui, grupos de pessoas sérias também. É o contrário do que muita gente fala por aí, que aqui só tem brasileiro querendo passar a perna uns nos outros. Eu discordo, eu acho que tem gente muito boa. Você tem feito bons negócios aqui, você vê Orlando como um centro de negócio ou você vem para se divertir? Não, eu já gravei em Orlando milhares incontáveis vezes. Tenho 5 DVDs que eu lancei no mercado sobre Orlando. Sobre Orlando, eu sei. Desde o princípio, não é? Então, eu acho que fazer negócio, eu nunca fiz negócio em Orlando. Eu acho que eu só acabei virando um arauto espontâneo de Orlando por causa dos meus programas que eu fiz, os DVDs que eu fiz, e eu continuo gravando até hoje, não é? E eu tenho ainda muita vontade de fazer uma conexão, agora que eu estou na TV Cultura, que é uma emissora seríssima, uma emissora que, sabe, tem um olhar diferente, e nem seria possível que ela enxergasse como as demais, pela sua condição de ser uma emissora estatal, em rede nacional, e com a cultura play em rede internacional. Então, eles têm uma visão também assim, bem grande angular, em cima das ideias que a gente apresenta. Eu gostaria de fazer até um programa ao vivo daqui. Aí precisa... O primeiro obstáculo chama-se verba publicitária. Então você precisa ter... Isso custa dinheiro. E eu não estou mais afim, nessa altura do meu campeonato, de fazer mais nada que eu não tenha um certo conforto e que não exija um sacrifício para poder fazer algo mais do que eu já fiz. Exato. Eu costumo dizer... Orlando tem essa... Eu, como trabalhando na área de entretenimento, as pessoas falam muito em Las Vegas como o maior centro de entretenimento dos Estados Unidos. Eu discordo, vou te falar por quê. Em Las Vegas você vende um ticket e aqui em Orlando você vende 4, porque você vende para a família toda. Las Vegas é maravilhoso também. É maravilhoso também, claro, mas eu digo entretenimento adulto, mas né? As crianças e aqui querem é sobre vir a mais família. Pra cá. Mas aí quer jogar também, vai em Tampa, aí tem um cassino maravilhoso. Exato, por isso eu acho a região, a Flórida, muito, muito legal, por isso eu queria saber a tua opinião, porque eu acho um centro muito interessante também de negócios e, como eu te falei, um grupo muito sério, de pessoas muito sérias de brasileiros aqui, eu acho um grupo ótimo mesmo. Amaury, eu queria agradecer. Muito obrigado pelas tuas histórias e né, pela conversa. A nossa ideia é trazer informações de cultura, entretenimento, marketing, negócios aqui na Flórida também. Conversar com você foi um grande dia para mim. Muito obrigado, porque tua história é inegável, né, na história da televisão brasileira, como eu abri aqui a nossa conversa dizendo. E a casa é sua. Quando quiser, obrigado. Estamos à disposição. Adorei aqui, adorei o seu estúdio. Sei que está dando muito certo. E eu faço fotos que continue dando certo e que o progresso seja sempre a sua marca. Estamos trabalhando. Obrigado a você. Estaremos de volta todas as sextas-feiras aqui no MS América, direto dos estúdios da MS aqui em Orlando, na Flórida, com conteúdo para você que se interessa pelos nossos assuntos. Obrigado. Tchau.